Boa noite, irmãos, boa noite a todos que acompanham o nosso canal, a paz do Senhor Jesus, canal Os Profetas da Palavra. Essa noite eu dedico esse vídeo a Jordana, que tem acompanhado o nosso canal. Que Deus abençoe você, Jordana, e que Ele te faça uma grande pregadora, uma ganhadora de almas para o seu reino. Jesus te abençoe poderosamente, amém? Gostaria de deixar para os irmãos aqui um versículo que se encontra em 1 Reis 18, do 30 ao 40, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podia caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: encheis de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: ainda fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. De novo disse: fazei a terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ela enchia de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel seja manifesto hoje, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, o Senhor, é Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com rostos em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? A palavra do Senhor vem nos dizer sobre Elias, o profeta Elias. Certo dia, o profeta Elias entra na presença de Acabe e ele fala que não vai chover mais em Israel. E naquela via, eu não lembro certo, mas ficaram entre 3 anos e 3 anos e meio sem chover em Israel. E os profetas de Baal faziam de tudo para que chovesse, sacrifício, matavam crianças, faziam sacrifícios, coisas absurdas que não agrada a Deus, para o Deus Baal, esse Deus que não é Deus. E Deus se desagradava muito disso. Acabe conhecia a palavra do Senhor, Acabe conhecia os costumes dos judeus, e a palavra do Senhor, o Senhor veio falar que não era para casar com um povo estranho, não era para eles misturar no meio daquele povo pagão. E agora Acabe se mistura com Jezabel, que muda o seu modo de pensar e o afasta de Deus. E Acabe agora é um rei, mas um rei desviado, um rei que não serve a Deus, um dos reis de Israel que fez Israel passar os piores momentos e as maiores vergonhas. Acabe é alguém que se desviou da palavra de Deus. Acabe é um servo do Senhor que se desviou totalmente de Deus. E agora Acabe faz holocausto, faz estátuas, tudo a Baal. Isso não agrada a Deus. E perante a palavra de Elias que não ia chover mais, não choveu. Mesmo com os profetas de Baal fazendo coisas absurdas, mesmo fazendo sacrifícios absurdos, não chove mais diante da palavra de Elias. Elias, homem de Deus. Elias era homem que falava só as coisas certas e só falava do Senhor. Agora o Senhor permite Elias voltar a Israel. E quando Elias volta a Israel, ele faz
um desafio aos profetas de Baal. Naquele tempo não chovia, não tinha água, não chovia. E ele faz um desafio que o Deus, verdadeiro Deus, respondesse com fogo. Mas se Baal fosse Deus, durante esses 3 anos, ele mandaria água. Mas Baal não é Deus. Mas Acabe está cego. O povo de Israel está cego, junto com esse rei que desagradou muito a Deus. Agora, Elias faz esse desafio aos profetas de Baal. E primeiro os profetas de Baal vão lá e colocam a lenha sobre o altar de Baal, colocam o sacrifício e começa a carneficina, se cortarem, adorarem a Baal, e Baal nada pode fazer. Baal não se apresenta, Baal nem mesmo aparece lá, porque Baal não existe. Baal é um deus de mentira, mas um dos deuses que o inimigo da nossa alma usa para poder roubar a salvação daqueles que estão dispersos e que estão cegos, servindo a deuses, adorando a deuses, e esquece de adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro que fez o céu, a terra e o mar. E agora os profetas de Baal desistem, e agora é a vez de Elias. Agora Elias olha o altar de Baal e o altar de Deus, eles estão nivelados na mesma altura. Fizeram o altar de Baal igualzinho ao altar de Deus e quebraram o altar de Deus, porque o inimigo quer enganar a mim, quer enganar a você. A palavra do Senhor, quando fala que os falsos profetas apareceriam, é isso. Aqueles que fingem estar pregando o verdadeiro evangelho e não estão pregando. Paulo disse que ainda que descesse um anjo do céu pregando um novo evangelho, que nós não poderíamos aceitar. O único evangelho que nós aceitamos é o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele morreu e deu a sua vida por nós. E através do seu sangue, quando nós o aceitamos, nós se tornamos filhos de Deus através do sacrifício. Através do sangue de Jesus, nós somos purificados. Através do sangue de Jesus, nós achegamos a Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que Jesus é o único caminho de volta para Deus. E agora Elias vê o altar de Deus quebrado e ele começa a restaurar o altar de Deus. Elias coloca 12 pedras no significado das 12 tribos de Israel em cima do altar de Deus. Agora o altar de Deus não está nivelado com o altar de Baal. O altar de Deus agora está acima do altar de Baal, porque o nosso Deus, ele está sempre acima. Por isso um dia o salmista falou: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de ti, Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. Davi sabia que o socorro dele viria de cima. Davi sabia que o Senhor está no alto e sublime trono, nos olhando. E eu queria dizer para você que quando Elias coloca as 12 pedras no altar, elevando o altar do Senhor, ele já está adorando a Deus. Ele já está mostrando que ele é um adorador diferente. E ele levanta o altar do Senhor. Eu queria dizer para você que no dia de hoje, o seu altar é o seu coração. Por onde anda o seu altar? Por onde anda o seu coração? A palavra do Senhor vem nos dizer que a boca fala, o coração está cheio. Devemos tomar cuidado com o que estamos falando. A palavra tem poder para amaldiçoar ou para abençoar. E agora, Elias coloca o altar do Senhor acima. Ele coloca a lenha, coloca o sacrifício em cima da lenha e faz um rego em volta do altar de Deus. Elias agora está colocando o altar de Deus mais alto ainda. Elias está exaltando o Senhor antes dele orar. Elias é aquele que ele planta e ele colhe, porque o Senhor é assim. Muitas vezes nós pedimos as coisas, mas não temos paciência para esperar o Senhor fazer. Quantas vezes você pede ao Senhor: Senhor, me dá fé. E agora o Senhor vai te provar na sua fé, para a sua fé aumentar. E quando você está sendo provado, você murmura: Senhor, por que eu estou sendo provado? E você mesmo esquece que você pediu fé ao Senhor. O Senhor, Ele nos dá o que nós pedimos.
Quando a gente pede a Deus alguma coisa, Ele trata com a gente naquilo que nós pedimos para a gente crescer espiritualmente. O Senhor é aquele que quer nos ver crescer espiritualmente. Muitos homens acham que são servos do Senhor, mas vivem carnalmente. Para ser servo do Senhor verdadeiramente, tem que viver o espiritualmente. Tem que fazer crescer o Espírito Santo dentro de você. A letra sem o Espírito não é nada. Nós devemos buscar o Espírito Santo do Senhor, porque é Ele que vai traduzir as Escrituras Sagradas para nós. É Ele que vai nos caminhar dentro da Escritura para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. E agora Elias acaba de pôr o sacrifício, entorna 4 vasilhas de água, 4 cântaros de água são entornados sobre aquele sacrifício. E agora ficou mais difícil, a lenha está molhada, o altar está molhado. Ficou mais difícil nada, irmão. Elias serve o Deus de verdade. Agora Elias vai fazer a sua oração e quando ele ora, ele fala com o Senhor. Senhor Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Israel. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é quem responde com fogo. E se eu sou servo do Senhor e tenho feito a sua vontade, responda com fogo. E naquele mesmo momento a palavra do Senhor vem nos dizer que o fogo desce do céu e queima toda a lenha, queima todo o holocausto, queima o pó e a água, lambe toda a água daquele rego. E o Senhor agora mostra que Ele é o Deus de Israel, Ele é o verdadeiro Deus, o Deus que responde com fogo, fogo do Senhor. E ali aquele povo se assusta, e somente assim o povo se lembra daquele Deus que tirou o homem do Egito com braços fortes, o verdadeiro Deus. Por muitas vezes Israel esquece de Deus e se perde no caminho. Quando Israel esquece de Deus e quer adorar outros deuses, Israel sai cativo, Israel sai preso, sai prisioneiro, porque esquece do Senhor, esquece da sua palavra. O homem é falho e quando está na dificuldade ele lembra de Deus, mas quando passa toda a dificuldade ele esquece de Deus. Eu queria dizer para você, meus irmãos, que o altar que representa onde caiu o fogo e consumiu ao seu coração. Deus vai fazer as coisas perante o que você está falando, mediante ao seu coração, mediante ao quem você tem sido na presença dele. Elias plantava e colhia, porque Elias era um homem de Deus. Elias, quando abria a boca para orar, o Senhor dizia amém, porque ele era um servo do Senhor, esforçado e dedicado a sempre pôr o Senhor acima de tudo. A palavra do Senhor vem nos dizer, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós não devemos buscar riquezas, nós não devemos buscar nada, nós devemos buscar o Senhor, porque tudo aquilo que nós precisamos, Ele pode nos dar, Ele pode nos suster. E quando o fogo cai do céu, aquele povo lembra de Deus e todos caem de joelho e dizem, o Senhor é Deus. O significado do nome de Elias era o Senhor é Deus. E através dele, ele mostrava para o homem que o Senhor era Deus. O Senhor é aquele que ele quer provar as nossas obras no fogo, as obras das nossas mãos. Ainda temos tempo de pregar o Evangelho, vamos pregar. Se ainda temos tempo de visitar e falar do amor de Deus, vamos falar. Vamos correr enquanto ainda é tempo. Jesus está voltando e um dia Ele vai perguntar da obra nas nossas mãos. E nós seremos provados com fogo as obras das nossas mãos. Assim disse o Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações. A paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe cada um de vocês que tem nos acompanhado no nosso canal. O Senhor abençoa, guarda, livra de todo mal. E que o Senhor seja glorificado pela vida de cada um de vocês. E que cada familiar de vocês possam ouvir a palavra do Senhor e se render ao Senhor. Porque naquele dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Eu agradeço essa rica oportunidade ao Espírito Santo de Deus, a paz do Senhor Jesus, e que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Amém.